Está começando um programa que consola, esclarece e educa. Está no ar. O que é o Espiritismo? Olá, muito boa tarde, ouvintes da Web Rádio Divulgar.net, internautas que nos assistem pelo YouTube. Está começando mais um programa O que é o Espiritismo? Comigo, André dos Anjos, e você já sabe, chego sempre com muita alegria, muita energia, uma felicidade poder estar aqui, trazendo esse programa que se propõe a esclarecer, a educar, onde juntos aprendemos mais sobre a doutrina espírita, trazendo temas voltados às bases da doutrina ou da atualidade à luz do Espiritismo. E hoje é mais um episódio especial daquela série, Conhecendo as Obras Básicas. Quarto episódio, conhecendo a quarta obra do Pentateuco Kardeciano, O Céu e o Inferno. E quem vai nos ajudar a trabalhar esse tema é meu grande amigo, companheiro do movimento espírita daqui de São Luís Maranhão, palestrante, coordenador de diversos estudos, José Carlos Adler. Zé, meu amigo, muito boa tarde. É uma alegria poder hoje estar contigo fazendo esse programa. Boa tarde, Andréa. Boa tarde a todos. Eu também sinto muita alegria em estar aqui com você e com todos que compartilham conosco este momento de iluminação, né? E agradeço pela oportunidade de estar aqui. Então, meus amigos, para bem começar o programa, você já sabe, vamos ouvir um momento de reflexão e já que a gente volta. Ouça agora, Momento de Reflexão. Não estrague o seu dia. A sua irritação não solucionará problema algum. As suas contrariedades não alteram a natureza das coisas. Os seus desapontamentos não fazem o trabalho que só o tempo conseguirá realizar. O seu mau humor não modifica a vida. A sua dor não impedirá que o sol brilhe amanhã sobre os bons e os maus. A sua tristeza não iluminará os caminhos. O seu desânimo não edificará a ninguém. As suas lágrimas não substituem o suor que você deve verter em benefício da sua própria felicidade. As suas reclamações, ainda mesmo afetivas, jamais acrescentarão nos outros um só grama de simpatia por você. Não estrague o seu dia. Aprenda com a sabedoria divina a desculpar infinitamente, construindo e reconstruindo sempre para o infinito bem. Muita energia positiva para você. Chico Xavier. Após o momento de reflexão, vamos logo engatar a roda de conversa de hoje, trabalhando o tema que é a obra básica, O Céu e o Inferno. Tati, solta a vinheta. A partir desse momento, você acompanha a nossa roda de conversa. O Espiritismo em Debate. Bem, meus amigos, Céu e Inferno é a quarta obra do Pentateuco Kardeciano, que hoje estaremos conhecendo, falando, divulgando esta importante obra que nos esclarece os postulados da doutrina espírita. E quem vai nos ajudar, como eu já falei, é nosso amigo José Carlos Adler. E aí, Zé, nesse primeiro momento, aproveitando que você trouxe um trabalhinho todo prontinho para a gente, nos apresente a obra O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina. A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Isto. Então, aqui vamos passar aproximadamente 40, 50 minutos falando sobre a obra O Céu e o Inferno, que também é denominado de A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Ela contém um exame comparado das doutrinas que falam sobre a passagem da vida corporal à vida espiritual. Essa obra nos fala também sobre as penalidades e recompensas futuras. Nós vamos encontrar também nesta obra análise sobre anjos e demônios, sobre as penas. Além disso, ela contém numerosos exemplos acerca da situação real da alma durante e depois da morte. Não poderia ser diferente aqui
cada vez que, ou toda vez que falamos sobre uma obra básica, nós sempre vamos ter que nos referir ao Livro dos Espíritos, que é o começo de tudo. Então, o Livro dos Espíritos é a primeira obra básica da doutrina espírita, o Espiritismo. Com ele, tem início, aqui no plano carnal, o que chamamos doutrina espírita. E a sua primeira edição foi publicada em 18 de abril de 1857, em Paris, na França. E aí, então, começa o Espiritismo aqui no mundo material. A partir dele vieram as demais obras, como o Livro dos Médiuns, em ordem cronológica, o Evangelho segundo o Espiritismo, a seguir a obra da qual vamos tratar, O Céu e o Inferno, e, por último, a obra A Gênese. Então, o Espiritismo está fundamentado, ele tem suas bases nestas 5 obras. Por isso, nós dizemos que essas são as obras básicas do Espiritismo. E já cabe aí uma explicação que, quando dizemos que estas são as obras básicas do Espiritismo, não estamos dizendo de maneira alguma que elas sejam obras fáceis de serem entendidas, de serem compreendidas. Estamos dizendo que elas formam o sustentáculo, elas formam os fundamentos, elas formam as bases mesmas da própria doutrina. Isto quer dizer, em outras palavras, se nós alterarmos, por exemplo, a obra O Céu e o Inferno, nós vamos alterar a base da doutrina espírita. E então já não se tratará mais da doutrina espírita, porque sua base estará alterada. Então a gente percebe, a partir daí, a importância de cada obra dessa como base, como fundamento, como pedra de sustentação da doutrina espírita. Então, a obra O Céu e o Inferno teve a sua primeira edição publicada no ano de 1865. E, a partir daí, Kardec fez mais 3 revisões, mais 3 atualizações, e veio, então, em 1869, uma publicação definitiva, que é essa que nós conhecemos hoje, e ela nos traz ajustes que foram feitos por Kardec, ajustes no texto. Por exemplo, já na segunda edição, Kardec adotou o mesmo formato que foi adotado em O Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele numera os parágrafos de cada capítulo. Isso facilita muito o entendimento. Se a gente observar o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vê, por exemplo, capítulo 11, no item 11 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Emmanuel nos deixa uma mensagem sobre o egoísmo, sobre o nosso dever de eliminar o egoísmo. Então, buscando a obra O Céu e o Inferno, nós podemos adotar essa mesma maneira de pesquisar, de estudar, de ler. Capítulo 1, item 1, item 2, e sucessivamente. Como ele foi elaborado? Ok, como ele foi elaborado é a pergunta, desculpem, da sequência. Então, a obra O Céu e o Inferno, que é a 4ª obra da doutrina espírita, lembrando, a primeira, o Livro dos Espíritos, a segunda, o Livro dos Médiuns, a terceira, o Evangelho segundo o Espiritismo, a 4ª, O Céu e o Inferno, e a última, portanto, a 5ª, a Gênese. Nós estamos abordando aqui a 4ª obra, que constitui um aprofundamento da 4ª parte de O Livro dos Espíritos. Então, cabe aqui uma outra explicação. Cabe dizer que o Livro dos Espíritos é constituído de 4 partes essenciais, ou 4 livros. Então, cada parte de O Livro dos Espíritos deu origem a uma determinada obra, a todas as outras obras básicas que vieram depois dele. E a obra O Céu e o Inferno surge a partir da 4ª parte.
que é a parte que trata das esperanças e consolações, em O Livro dos Espíritos. E lá em O Livro dos Espíritos, essa quarta parte, ou livro quarto, está dividido em 2 capítulos. O capítulo 1, que trata das penas e gozos terrenos, como consequência de seguir ou não as leis morais na Terra. E este capítulo vai abordar, por exemplo, a felicidade e a infelicidade relativas, a perda dos entes queridos, decepções, ingratidão, afeições destruídas, uniões antipáticas, o temor da morte, o desgosto da vida e o suicídio. Na segunda parte, no capítulo 2, esta quarta parte do Livro dos Espíritos vai tratar das penas e gozos futuros. Observem, voltando um pouco aqui, que o capítulo 1 trata das penas e gozos terrenos. E esta quarta parte, que é precedida da terceira, que trata das leis divinas, aqui chamadas pelo Espiritismo de leis morais. Então, por isso, este capítulo 1, que trata das penas e gozos terrenos, nos mostra as consequências de seguir ou não as leis morais na Terra. Então, isto quer dizer, se eu sigo as leis morais que estão contidas ali na terceira parte do Livro dos Espíritos, eu encontrarei a felicidade? Com certeza, sim. Se eu me afasto delas, eu vou me deparar com a infelicidade? Com certeza, sim. Então, observem que cabe, antes de conhecer a obra O Céu e o Inferno, pelo menos uma leitura de O Livro dos Espíritos, para que se tenha um conhecimento prévio de cada livro, de cada parte que contém o Livro dos Espíritos, para que se tenha pelo menos uma ideia do que vem a ser as leis morais e da importância deste conteúdo para a doutrina espírita, para a composição de O Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, e para a composição desta obra, O Céu e o Inferno, que é consequência de O Livro dos Espíritos, a partir da sua quarta parte. Então, aqui no capítulo 2, da quarta parte de O Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar uma abordagem sobre as penas e gozos futuros. Mais uma vez, quando eu sigo as leis morais, que tipo de pena, que tipo de gozo eu estou preparando para o meu futuro? E a que futuro eu estou me referindo? Então, esse capítulo 2 nos fala do nada, da vida futura, da intuição das penas e gozos futuros, da intervenção de Deus nas penas e recompensas, da natureza das penas e gozos futuros, das penas temporais, expiação e arrependimento, duração das penas futuras. Bom, como nós havíamos dito, esta quarta parte do Livro dos Espíritos serviu de base, serviu de fundamento para a formação da obra O Céu e o Inferno, que, por sua vez, vem se dividir em 2 partes. Uma primeira parte teórica e uma primeira parte constituída de relatos de irmãos já desencarnados que vieram colaborar conosco, nos contando a sua experiência a sua experiência ao desencarnar, o que encontraram após a morte. Então, nesta primeira parte, nós vamos ver uma abordagem sobre o porvir e o nada, o céu, o inferno, o purgatório, as penas futuras, segundo o Espiritismo, os anjos, os demônios, a intervenção dos demônios nas modernas manifestações, e vamos ouvir falar também da proibição de evocar os mortos. Já na segunda parte, além do capítulo que trata do passamento, todo o resto vai nos trazer relatos de espíritos, nos mostrando o que sentiram, o que passaram após a desencarnação.
Então, nós vamos encontrar 18 relatos de espíritos felizes, 6 relatos de espíritos em condições medianas, 10 relatos de espíritos sofredores, 9 relatos de suicidas, 5 relatos de criminosos arrependidos, 5 relatos de espíritos endurecidos e 14 relatos de espíritos em expiações terrestres. Zé, perfeito. De um modo geral, aí eu falo de um modo geral, é pensando em quem não é espírita. Por que ler O Céu e o Inferno? Ok. Por que ler O Céu e o Inferno? Esta pergunta está aqui, numa sequência. Ela está aqui. A minha sequência seria a quarta, mas não penso que não teremos nenhum problema em alterar. Estudando a obra O Céu e o Inferno e tentando entender por que este livro pode interessar a qualquer pessoa, sendo espírita ou não, sem dúvida nós podemos dizer que esse livro melhora a compreensão da bondade de Deus em nossas vidas. Ainda que a pessoa não aceite o conteúdo que está proposto nesta obra, sem dúvida nenhuma, o conteúdo desta obra ajuda qualquer pessoa a melhorar a compreensão da bondade de Deus, porque traz um prisma novo, traz um prisma diferente, que foge da punição, que foge da severidade, que foge do castigo e que foge também do privilégio que está contido em algumas doutrinas religiosas. Então nós vamos ver a partir deste conteúdo um Deus que é soberanamente justo e bom. E ainda que não se concorde com muito do que está lá, mas sem dúvida fica difícil de discordar da bondade de Deus que é abordada de forma profunda e muito ampla. E, neste sentido, esta obra ajuda qualquer pessoa a entender Deus como inteligência suprema, como causa primária de todas as coisas, que é a proposta do Espiritismo. Aliás, a primeira pergunta de O Livro dos Espíritos é: que é Deus? A pergunta em si já nos chama a atenção, porque ela é que é Deus. Ela não é o que é Deus e nem quem é Deus. Ela não personifica Deus e nem coisifica Deus. Então a pergunta é, não existe ali o artigo definido o, não é o que é Deus. Então, que é Deus? E a resposta vem, inteligência suprema. Não há ninguém tão inteligente quanto Deus no universo. Não há ninguém mais inteligente do que Deus no universo. Deus é a inteligência suprema. E a resposta nos diz mais, causa primária de todas as coisas. Então, sendo ele causa primária ou primeira de todas as coisas e de tudo, ele é o nosso Criador. Tudo e todos que existem no universo vêm de Deus, são criação de Deus. Essa proposta ajuda qualquer pessoa a desconstruir ideias de um poder, por exemplo, satânico, semelhante ao de Deus, voltado para o mal. Porque a partir do momento que eu começo a entender que tudo e todos são criação de Deus, e ninguém será tão inteligente quanto Deus, eu desconstruo qualquer entidade que venha a ter poder e semelhança ao de Deus, seja para o bem ou para o mal. Não há, porque Deus é inteligência suprema e é a causa primária de todas as coisas. Perfeito. E aí, então, já que eu baguncei, mexi, volta lá, meu amor. O que é, então, que o leitor vai encontrar nessa obra? Ok. Você não bagunçou? Não foi tão explicando ponto a ponto que para mim tu já tinha falado. Não, aqui não tem bagunça. Quando estamos reunidos em nome de Jesus, não há bagunça. Tudo vira alegria. Bom, o que o leitor vai encontrar nessa obra? Novamente,
qualquer tipo de leitor, né? Seja ele espírita ou não espírita. Logicamente que aqui a resposta vai ficar, ela vai ter dois prismas, vamos dizer assim. Em alguns momentos ela vai se referir ao leitor genérico, vamos dizer assim, em outros momentos ela vai estar se dirigindo ao leitor que é espírita. Então, quem for espírita vai saber reconhecer em que momentos vamos estar nos dirigindo aos espíritas. Bom, a obra O Céu e o Inferno traz explicações acerca da justiça de Deus à luz da doutrina espírita, como o próprio nome da obra diz. O Céu e o Inferno, ou a justiça divina segundo o Espiritismo. É a visão espírita sobre a justiça divina. E esta visão espírita da justiça divina nos mostra um Deus que é inteligência suprema. Portanto, nunca erra, nunca errou, não erra e jamais vai errar. É inteligência suprema e é a causa primária de tudo, de todas as coisas. Então, ele é o nosso Pai, como nos trouxe Jesus essa ideia, e é o nosso Criador. E, nesse sentido, a gente começa a entender que a justiça de Deus é sempre boa, porque ele é soberanamente justo e bom. Um Deus que é soberanamente justo e bom, ele é sempre bom. Ele não tem variação de humor. Ele não é bom com uns e mal com outros. Ele não privilegia uns e castiga outros. Aliás, a doutrina espírita, quando trata sobre Deus, em nenhum momento traz palavras como castigo, punição, severidade, privilégio. Isso vai fazer parte da nossa abordagem aqui durante esse encontro. Então, nós vamos ver que a justiça de Deus é sempre boa e que a bondade de Deus é sempre justa. Aí nós vamos tratar de duas questões muito complicadas para o nosso entendimento aqui na Terra. Por quê? Porque, segundo Kardec, na questão 101 de O Livro dos Espíritos, nós somos espíritos ainda na ordem dos imperfeitos. E os espíritos imperfeitos, como nós, têm no seu rol de características, tem como perfil a ignorância. A ignorância pode significar falta de conhecimento, ou, muitas vezes, o conhecimento já existe, mas não tem boa aplicação. Ou, no sentido prático, alguém fuma porque não sabia que faz mal para a saúde física e para a saúde espiritual. Mas, geralmente, o fumante sabe que o cigarro faz mal para a saúde física e para a saúde espiritual. Eis aí uma outra expressão da ignorância. Ele já tem o conhecimento, mas ele não consegue aplicar este conhecimento para o bem. Ele aplica para o mal, mesmo sabendo das consequências deste mal. Eis aí eis aí uma expressão de como a ignorância se manifesta aqui no meio de nós, espíritos imperfeitos. Uma outra característica dos espíritos imperfeitos, segundo a doutrina espírita colocada por Allan Kardec, é que nós somos ainda materialistas. Em seguida, Kardec nos diz que nós temos uma propensão para o mal. E aí vem o perigo maior. Nós somos predominantemente egoístas e orgulhosos. Eis aí o grande mal. Segundo Emmanuel, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, item 11, em algumas traduções, Emmanuel coloca que o egoísmo é a lepra da humanidade, é a lepra da alma. É uma expressão forte que nos chama muito a atenção, porque ninguém ficaria feliz ao saber que está com lepra na pele. E, no entanto, nós convivemos com lepra na alma e não nos damos conta desse mal. E aí continua o Evangelho nos dizendo que é para este mal que nós devemos apontar todas as nossas armas, porque ele é a causa de todas as nossas misérias. Então, por que
o economista diria assim: o problema da economia está no fato de que poucos são ricos e a grande maioria é pobre. É verdade. Mas por que isso acontece aqui na Terra? Por causa do egoísmo. É o egoísmo que faz com que haja esta discrepância. O sociólogo diria, no Brasil existe um racismo estrutural. Isso é por conta de uma cultura que vem de muitos séculos. Está correto. Mas qual é a causa mesma deste racismo, desta cultura racista? É o egoísmo. Então, como nos diz Emmanuel muito bem, o egoísmo é a causa de todas as nossas misérias. Para ele, nós devemos apontar todas as nossas armas. Além disso, da ignorância, da predominância do materialismo, da propensão para o mal, da predominância do orgulho e do egoísmo, nós temos pouco conhecimento da vida espiritual e apenas a intuição de Deus. Apenas a intuição de Deus. É um conjunto, assim, bastante forte e negativo que nos impede de entender melhor Deus, por exemplo. Nos impede de entender melhor as questões da justiça. Nós falamos muito em justiça e cobramos justiça quando nós nos sentimos lesados. Mas, via de regra, nós somos ainda muito injustos. Via de regra, todos nós somos ainda muito injustos, porque nós não sabemos, nós não conhecemos a justiça, o seu verdadeiro teor, não sabemos lidar com ela, por causa desse quadro de imperfeições ao qual estamos vinculados nesta ordem de espíritos imperfeitos habitando o planeta Terra. Então, falar de justiça e falar de Deus não é coisa fácil para quem vive no planeta Terra. Porque para falar de justiça é preciso entender de amor, e Deus é amor. E eis aí uma outra complicação para nós. Entender o que é o amor. É a grande proposta de Jesus, o maior exercício, o maior mandamento, como ele diz, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Nós estamos aqui para isso, mas esse é o nosso grande desafio, e até hoje não conseguimos vencer esse desafio, e por isso nós temos essa dificuldade de entender o que é justiça, de entender que é Deus. E alguns poderiam dizer assim, mas nós temos leis aqui. Temos sim, nós temos bastante leis aqui na Terra, e aqui no Brasil de maneira especial. Que bom que temos, mas a questão está no bom cumprimento dessas leis. E muitas vezes o fato de termos leis não nos dá garantia da moralidade. Então, um país, por exemplo, que tem uma lei que permite o aborto de anencéfalos, ele dá ao cidadão o direito de praticar o aborto na iminência de ter um filho anencéfalo. Então, a gente pode dizer que se o país tem esta lei, nós estamos agindo legalmente, porque a lei do país permite. No entanto, isto não é moral. Então, é preciso também este entendimento de que nem tudo que é legal é moral. Em alguns países, por exemplo, um homem pode ter várias mulheres. No Brasil, isto é crime. Bom, sendo legal, em alguns países, não significa ser moral. E o inverso também, em alguns países, mulheres podem ter vários homens. Então, para alguns países, isto é legal, mas não significa... É legal porque a lei permite, mas não significa que seja moral aos olhos de Deus, aos olhos de quem já tem um bom entendimento. Não estamos falando aqui de julgamento, mas estamos falando de entendimento do que vem a ser justiça. Então, essa obra... Dentro esses exemplos que você trouxe, vou dizer assim, confirma
a tua fala, né? Por não termos conhecimentos das leis divinas, a gente não consegue entender a justiça divina, porque diz, que Deus é esse que permite que aconteça a guerra. Mas aí a gente não sabe como é que se dá essa justiça, justamente por não termos conhecimento. E por não saber amar, a gente não consegue ver o próximo como irmão e faz como ditado, farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Os outros Isso. são os outros. Então, amarra justamente a teoria que tu nos trouxe. Perfeito, perfeito. Então, para fechar esse bloco, nós diríamos que, além de tudo, essa obra nos proporciona uma demonstração da imortalidade do espírito e a condição de que ele usufruirá no mundo espiritual, como consequência de seus próprios atos. Eis aqui um grande diferencial. Então, a partir desta obra, eu passo a ter certeza de que a minha vida, a nossa vida, é sequencial. O meu hoje é consequência do ontem, e o meu amanhã será consequência do que eu tenho feito até hoje. Então, do jeito que eu estou aqui agora, me apresentando aqui, neste trabalho, se, de repente, esta apresentação é interrompida, eu vou me levantar daqui como estou, da maneira como eu tenho sido até aqui. E se de repente eu tiver um ataque cardíaco fulminante e desencarnar, eu partirei para o mundo espiritual como estou, como tenho sido até aqui. O estudo da doutrina espírita, e em especial desta obra, nos traz essa certeza. Só que ela nos traz uma grande responsabilidade. E é por causa desta grande responsabilidade que muita gente prefere não ter este conhecimento e nem se aprofundar quando já tem. Porque a partir do momento que eu sei que eu sou responsável pela minha vida, puxa, isso traz uma carga muito pesada, muito grande, porque fica fácil culpar os outros. O que é que nós verdadeiramente estamos chamando de justiça? Que muitas vezes nós chamamos de justiça aquilo que nós, no fundo, estamos tomando como vingança e como compensação material. E nenhuma compensação material traz de volta alguém querido que se foi. Mas as leis da Terra estão aí para dizer, não, mas é o que se pode fazer. Isso é mais uma demonstração da nossa imperfeição também. E aí, Zé, mesmo depois de toda a tua fala detalhada, eu te pergunto, a importância, no caso então redunde, né, a importância dessa obra para o Espiritismo. Ok, nós vamos então aqui passar alguns slides para falar da importância desta obra para o Espiritismo. De maneira sucinta, eu diria que essa obra nos proporciona a compreensão de Deus. E isso abre um leque significativo, porque nós vimos ainda há pouco que uma das nossas características como espíritos imperfeitos é que nós ainda não compreendemos Deus. Nós temos apenas a intuição dele. Isto é pouco, muito pouco. Então, apenas a intuição de um ser que é inteligência suprema, que é causa primária de todas as coisas, que é soberanamente justo e bom, que é amoroso, é quase nada. Então é preciso compreender, é preciso, pelo menos, começar a compreender este ser, e que Jesus nos trouxe como nosso Pai. Ora, qual é o pai que quer o mal de seu filho? Até aqui na Terra, com toda a nossa imperfeição, geralmente o pai quer o bem para o seu filho, quer o melhor para o seu filho. Via de regra, é isso que acontece. Existem exceções aqui na Terra, mas via de regra, o pai quer o melhor para o seu filho. Então vamos imaginar isso aí potencializado e elevar o nosso pensamento a Deus. Deus quer o melhor para nós. Ele nos criou para isso. Então,
Por que sofremos? Para onde iremos depois da morte? Porque uns são aparentemente tão felizes e outros tão infelizes, porque uns têm iate, têm mansões, e outros estão aí na rua pedindo esmola, porque alguns chegam aos 100 anos, têm Covid e sobrevivem, e outros morrem de Covid aos 20 anos de idade. Por que uns passam uma vida inteira vegetativa e outros têm saúde e esbanjam e até se viciam? Será que Deus é culpado de tudo isso? E a resposta, claro que é não, porque Deus nos deu o livre-arbítrio. Ele nos criou, nos deu possibilidades, nos deu e dá a todo instante possibilidades de crescimento, tanto intelectual quanto moral, mas ele nos deu para cada um de nós a possibilidade de escolher. E é aí que nós vamos fazer a diferença. Então, quando eu escolho, por exemplo, o bem que me faz bem e que faz bem para o meu próximo, eis aí uma construção positiva, que nós podemos chamar de céu. Porque o céu nada mais é do que o bem-estar, o gozo, a satisfação de bem viver. Mas é um bem viver íntimo. Aqui não estamos falando de ter uma bela casa, de ter comida farta. E nós até podemos e devemos pensar nisso, e teremos na medida em que a nossa vida íntima se tornar este céu. Aí o nosso céu material será consequência deste céu consciencial, deste céu interior, deste céu que nós já conseguimos ser, que nós já conseguimos viver. Então, quando eu escolho o mal, eis o inferno. E neste momento me ocorre o exemplo de uma pessoa muito, muito querida, muito amiga, que desencarnou aos 70 anos, mais ou menos, 70 anos de idade, por conta de uma cirrose hepática. E nesta vida, aliás, nesta existência, corrigindo, porque vida nós só temos uma, a partir do momento em que Deus nos criou, nós passamos a existir. Então, nós temos uma vida e muitas vivências, muitas existências, muitas experiências, nós podemos dizer assim, numa única vida de espírito imortal que nós somos. Então, esta amiga desencarnou de uma cirrose hepática. E analisando o histórico dela, aqui nesta encarnação, ela sempre foi uma pessoa de hábitos disciplinados. Tinha uma boa dieta alimentar, não bebia bebida alcoólica, não fumava, dormia bem, dormia cedo, acordava, dormia a quantidade de horas que tinha que dormir, enfim, tinha uma vida bastante disciplinada aqui aos nossos olhos. Então, por que uma pessoa dessa desenvolve uma cirrose hepática? Entra o Evangelho segundo o Espiritismo, nos falando das causas das aflições. Se a causa não é encontrada nesta existência, certamente está numa existência passada. Então, aí está um espírito que, provavelmente, nos seus abusos, nos seus desregramentos, acabou por lesar, por trazer lesões no perispírito, e essas lesões acabaram por trazer danos ao fígado. E estas lesões que já trouxeram a esta pessoa, nesta encarnação, um fígado frágil, fez com que, então, ela desencarnasse por conta desta cirrose que ela desenvolveu. Cabe uma outra análise. Ela poderia ter evitado esta cirrose, sim, desenvolvendo ações no bem. Mas aí entra o nosso contexto de ignorância. Nós não conhecemos o bem ainda, a ponto de desenvolvermos ações que consigam neutralizar um mal desta ordem. As nossas ações no bem ainda são muito simplórias. E nós achamos, por exemplo, que dar uma cesta básica já é caridade. Não estou fazendo crítica aqui à doação de cesta básica. Não, em nenhum momento eu pretendo fazer isso. Aliás, com uma cesta nós podemos iniciar um trabalho de doação
de muitas cestas. Mas é preciso que se entenda que, no primeiro momento, essa doação de cestas básicas, por si só, é um trabalho assistencial. Até que ele seja entendido como um trabalho de caridade, muitas questões têm que ser analisadas. É essa a reflexão que se levanta aqui no momento. E para completar, eu diria que esta obra mostra as consequências e aplicações das leis morais em nossa vida de espírito imortal. Perfeito. E aí, Zé, trazendo para nós, né, quanto espíritas, que eu quero fazer um sinal aqui. Eu pesquisando há um tempo e me deparei de que o céu e o inferno das obras básicas é a menos lida. Aí eu, poxa, mas por que uma obra tão completa, por exemplo, com relação ao inferno? Kardec nos traz o inferno pagão, nos traz o inferno cristão, aí explica a impossibilidade de existir o inferno, né, da sua materialidade. Então, assim, arredunda o conhecimento que começou lá no livro dos Espíritos, né? Por que que já ela não é... Eu até pensava que seria a Gênese porque ela é mais complicada, porque ela é puramente científica, então precisa de um conhecimento das leis físicas que talvez muitas pessoas não tenham, e por isso dela não serve, mas não, é céu e inferno que é menos lido. E aí eu sempre pensei, eu vou perguntar para Zé se ele sabia, e por que será? Tu já meio que me respondeu, mas assim, você consegue perceber, entender por que será que ela é não é tão lida quanto as outras obras básicas, inclusive no meio espírita? Eu penso que, na verdade, um grande número de espíritas mesmo ainda não leu todas as obras. E aí eu penso que um grande número de espíritas se restringiu a ler apenas o Livro dos Médiuns. E você tocou numa questão muito delicada, até para que se dê uma resposta, porque eu estou aqui medindo palavras neste momento, para não parecer julgador, e que não sou e nem quero ser, mas eu estou aqui medindo as palavras em função daquilo que eu já consegui vivenciar, daquilo que eu consigo vivenciar no movimento espírita. E como monitor, que eu tenho sido aí há mais de 20 anos, monitor tanto do ESD como na área da mediunidade, a gente percebe claramente que há uma dificuldade em se estudar seriamente a doutrina espírita. E quando se fala em estudar seriamente a doutrina espírita, nós estamos aqui, de certa forma, evocando Kardec, quando ele recomenda o estudo sério. Kardec recomenda muitas vezes o estudo sério. E ele até explica o que é o estudo sério. Ele diz que o estudo sério é aquele estudo que é continuado, que é feito de forma privativa, de maneira séria, continuada. Então, não é um estudo em que eu abro uma página qualquer, leio alguma coisa e daqui a 2 meses eu abro uma outra página. Não. Ele é um estudo sequenciado, continuado, planejado, para que a gente possa, então, entender e tirar bons resultados daquilo que se está buscando entender. Então, e no Brasil, não há o bom hábito do estudo, da leitura, de um modo geral, não há. De modo geral, o brasileiro não gosta de estudar. Eu repito, não tenho a intenção de julgar, nem de criticar, eu não tenho este poder e nem quero ter. Mas é uma análise que parte de uma vivência. E por incrível que pareça, quem estuda é muito criticado, deveria ser respeitado e é muito criticado, porque a grande maioria não gosta de estudar. Então, não conhecer o céu e o inferno é uma coisa assim que é estranha, mas não é inusitada, não chega a ser inusitada, porque faz parte de um contexto de pessoas que
em suas doutrinas religiosas, não estudam suas doutrinas, o seu conteúdo religioso. E o Espiritismo nos convida a esse estudo permanentemente. Aliás, inclusive de si mesmo, né? Sim. Aliás, nós podemos... Existe uma outra afirmativa que choca algumas pessoas, que incomoda, mas ela continua verdadeira e atual. É impossível ser espírita sem estudar o espiritismo. Não dá, não dá. Essa colocação não é minha, eu estou repetindo, porque eu concordo com ela. Como que eu posso ser espírita se eu não conheço o conteúdo da doutrina espírita? Então, para conhecer, eu preciso, pelo menos, começar a ler cada uma dessas obras. Essas 5 obras. É porque, aí, quando se fala em estudar, cada um se defende como pode, né? Quem não gosta não vai admitir que não gosta. E vai dizer assim, mas não é preciso tudo isso para ser espírita. Basta fazer caridade. Mas o que é caridade? Quando a gente pergunta, e o que é caridade? Como a entendia Jesus? Questão 886 de O Livro dos Espíritos, se eu não estou enganado. Se eu estiver enganado, por favor, alguém me corrija depois. O que é caridade, como a entendia Jesus, não como eu entendo, mas como entendia Jesus, e a resposta é benevolência, indulgência e perdão. Então, vai adiantar muito pouco eu doar 1000 cestas básicas mensalmente, se eu não consigo exercitar a benevolência, a indulgência e o perdão. Passa a ser mero trabalho de doação, mero trabalho assistencial. Porque a caridade, como a entendia Jesus, é isso aí. Ela contém benevolência, indulgência e perdão. Então, encerrando essa pergunta, eu concordo com você que um grande número de pessoas não conhece esta obra, O Céu e o Inferno, mas, lamentavelmente, essa situação é um pouco pior. Esse grande número de pessoas não só não conhece o céu e o inferno, mas não conhece também a Gênese, não conhece o Livro dos Médiuns. Tem gente que tem horror ao Livro dos Médiuns e acha que não precisa estudar o Livro dos Médiuns, não precisa conhecer, basta ir para a reunião mediúnica e os espíritos vão se comunicar e pronto. E tem gente que acha que a obra O Evangelho segundo o Espiritismo é a mais fácil de todas. Eu já ouvi esse relato. E eu fico impressionado com esta facilidade, porque eu entendo que ela é uma das mais difíceis. Porque a questão não é ler o que está lá e entender o que está lá. A questão difícil é vivenciar. Então ela não é uma obra fácil. Ok, Andréa? Por isso que estamos aqui, para incentivar as pessoas a conhecer cada uma obra dessa, que vamos dizer assim, um banho de luz no nosso caminhar. Como disse Jesus, conhecereis a verdade vos libertará. Libertará de quê? Dessa ignorância que nos prende, que nos prende, né, nos deixa amarrado e não conseguimos evoluir, progredir, que é o fato de estarmos aqui. E aí, Zé, o que então ela tem a contribuir para o nosso entendimento, enquanto espíritas, e evolução também, né? Já estamos quase sincrônicos, porque no momento que você estava elaborando a pergunta, eu já estava colocando aqui no slide. Então, a contribuição que ela nos traz para nós espíritas, ela vem nos auxiliar a melhor compreender as nossas tendências, os nossos hábitos, os nossos vícios, as nossas virtudes e consequências. Sobre isso, eu e minha esposa, que você conhece e que muita gente conhece no movimento espírita, estamos lidando com duas idosas muito queridas, a minha mãe e a minha sogra, portanto, a mãe dela e a sogra dela, que né, são duas sogras, duas mães, né?
E uma está fazendo 92 anos amanhã, que é a minha sogra, e a outra, que é a minha mãe, vai fazer 87 anos em setembro. E todas duas muito teimosas e cheias de vontade. E aí, Aldilamar, minha esposa, diz assim: poxa, como os nossos idosos ficam teimosos, né? E eu digo: não ficam, eles são. São espíritos teimosos que, lamentavelmente, não souberam aproveitar esta passagem terrena para trabalharem a teimosia. E permaneceram teimosos e vão desencarnar teimosos. Porque a gente tem que considerar que a teimosia é um dos derivados do egoísmo. Emmanuel coloca o egoísmo lá em O Evangelho como a causa de todas as misérias humanas. E o espírito Kaibá, o espírito Kaibá Schutel, desculpem, me falhou a memória agora. Existe um livro, me esqueci o nome do autor agora, que faz uma abordagem bastante clara sobre o egoísmo. E ele aponta mais de 40 itens derivados do egoísmo. E um deles é a teimosia. Então, aquele espírito que se expressa teimoso até hoje, ele está, na verdade, expressando o seu egoísmo. O nome do livro é Fundamentos da Reforma Íntima, do espírito Hamed, através do médium Kaibá Schutel. Desculpem, o nome eu me equivoquei novamente. O nome do livro é Fundamentos da Reforma Íntima, do espírito Hamed. Então, essa obra O Céu e o Inferno vem nos ajudar a compreender melhor quais são as nossas tendências, por que estamos assim, o que devemos melhorar, os nossos relacionamentos, por que sofremos, nos traz uma melhor compreensão sobre a reencarnação, esse processo de nascer e morrer, e nos ajuda a assumir a responsabilidade perante os nossos pensamentos, perante os nossos atos e palavras e suas consequências, sem mistificações. Eu não serei castigado. Castigo tem a ver com uma mistificação, punição, severidade, privilégio. Então, quando eu assumo a responsabilidade pelos meus pensamentos, eu estou dizendo assim: todo pensamento bom que eu cultivo me faz bem, e faz bem para quem está comigo. Isso é um bem-estar, é um gozo, é uma satisfação. Eu posso chamar isso de céu. E todo pensamento está atrelado a um sentimento, e todo pensamento se materializa numa atitude. Então, todo pensamento negativo, e que tem atrelado a si um sentimento negativo, e que concretiza uma atitude negativa, ele me causa desconforto, me causa mal-estar. E a quem está comigo também. E eu posso dizer que eis aí constituído um inferno. Então eu estou desmistificando, nesse sentido, o local chamado céu ou inferno, para onde eu irei para ser feliz ou para onde eu irei para sofrer eternamente. Até porque a lei de progresso, que é uma das leis morais, ou uma das leis divinas, me garante que eu estou aqui para crescer, eu estou aqui para progredir e não para sofrer. O sofrimento é inerente à minha imperfeição. O sofrimento é inerente à minha responsabilidade. Responsabilidade nesse sentido, de arcar com aquilo que eu penso, que eu faço, que eu sinto, que eu falo. Então, nesta análise que a obra O Céu e o Inferno nos traz, nós passamos a entender melhor que nós estamos a todo tempo atraindo aquilo que está dentro de nós. Ninguém põe para fora algo que não tem dentro, verdadeiramente dentro de si. Algumas pessoas dizem assim: poxa, a pandemia veio trazer muita ansiedade
muitas aflições, muitos problemas. A pergunta é, será? Vamos imaginar o contrário. Se nós fôssemos pessoas tranquilas, pessoas harmoniosas, pessoas que têm o hábito da oração, pessoas que têm uma fé já um tanto robusta, minimamente robusta, será que a pandemia iria nos trazer aflição, ansiedade, depressão? Porque dizer que a pandemia provocou tanta coisa é colocar culpa na pandemia, esquecendo até de que a pandemia é uma consequência do nosso estado mental coletivo. Porque se não fosse a nossa consciência mental, se não fosse a nossa consciência desequilibrada, nós não teríamos todos os problemas que temos, inclusive esta pandemia. Então, quando eu ponho a culpa na pandemia, eu estou invertendo o sentido das responsabilidades. Aliás, a pandemia é mais um produto meu e de todos que habitam a Terra, que deve ser extirpado. Mas ele só será realmente extirpado a partir do momento em que eu amadureço e passo a analisar o que é que está saindo de mim, o que é que existe dentro de mim, o que é que eu estou construindo mentalmente e materializando externamente. Então, essa obra nos ajuda a compreender melhor o futuro e, acima de tudo, a misericórdia divina, que é incondicional. Perfeito, Zé. Bem, estamos chegando ao final do nosso programa, infelizmente, porque está muito bom os seus esclarecimentos com relação a essa obra, para incentivar ao estudo dessa obra e ver o quão é interessante, vamos dizer assim, tudo que está contido nela para nosso entendimento, para aquele que não é espírita, e o espírita, sim, reforçar o entendimento com relação às nossas atitudes frente a todas as leis divinas. E aí te peço, Zé, as considerações finais do tema, que você ainda tem a nos dizer. Desta vez eu vou falar bem pouquinho. Então, eu vou encerrar dizendo que nós somos aquilo que pensamos, sentimos e fazemos. Nada acontece externamente que não tenha sido pensado e sentido internamente. Então, antes que qualquer coisa se materialize, se concretize, tudo começa num pensamento. Um exemplo simples disso é a casa que nós queremos. Então, quando nós começamos a pensar na casa que nós queremos, nós imaginamos o tamanho dela, o formato dela, quantos quartos, quantas suítes, se vai ter varanda, se não vai ter varanda, garagem para um carro, para 2 carros, garagem para 2 carros lado a lado, ou um atrás do outro, vai ter piscina, não vai ter piscina. Então, tudo isso nós começamos a pensar e contratamos um profissional que consiga projetar isso que está na nossa ideia. Aí depois vamos contratar uma outra equipe de profissionais que vai construir essa ideia que foi desenhada. Mas tudo começou no meu pensamento, no meu desejo, na minha vontade. Então, nós somos aquilo que pensamos, aquilo que sentimos e aquilo que fazemos. E é preciso, neste sentido, analisarmos que tipo de céu nós estamos construindo, que tipo de vida nós estamos querendo quando partirmos daqui, quando voltarmos para o mundo espiritual. É preciso pensarmos que tipo de inferno nós temos construído até aqui e como poderemos desconstruir desde já, para que nós possamos encontrar algo melhor ainda nesta existência e dar continuidade ao partirmos para o mundo espiritual. Eu diria que todo pensamento positivo cria saúde espiritual e física. Eis o céu. E todo pensamento negativo cria transtornos e doenças. Eis o inferno. Tá certo. Zé, por último, qual casa você está trabalhando? Qual tipo de
trabalho que você está desenvolvendo no movimento espírita? Nós temos colaborado com o grupo de estudos espíritas Bezerra de Menezes, que fica aqui no bairro do Turu, em São Luís, e temos desenvolvido estudos tanto de O Livro dos Médiuns como das obras de André Luiz, que tratam da vida no mundo espiritual. Os estudos têm sido realizados virtualmente. Um deles ocorre toda segunda-feira, das 20 às 21h30, e o outro todas as sextas, das 20 às 21h30 também. Nós fizemos um recesso agora em julho e vamos retomar a partir do dia 1º de agosto, agora, próxima segunda-feira. Tá certo. Bem, meu amigo, só toda a gratidão por a gente ter conseguido fazer esse trabalho hoje, desenvolver essa obra básica tão importante para todos nós, valorizar, acima de tudo, dar esse suporte para que a gente possa seguir de maneira segura nos estudos da doutrina e de nós mesmos, né, que é o real propósito. Muito obrigada, meu amigo e meu irmão, e até uma próxima oportunidade. Eu agradeço sinceramente e expresso aqui o meu carinho e o meu, digamos, o meu afeto a todos que estão compartilhando conosco neste momento. E a vocês, queridos ouvintes, mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade de estar conosco. Você já sabe, o programa está acabando, a Web Rádio continua, 24 horas no ar, todos os dias da semana. E esse programa que é produzido em vídeo, vai estar disponível na nossa página do YouTube para você assistir quantas vezes achar necessário e compartilhar com seus amigos. Nos ajude a amplificar esses estudos onde se fizer necessário. Paz e alegria a todos. Você ouviu o que é o Espiritismo?